Ok, estamos muito felizes de estarmos juntos nesta live do meio de semana, quarta-feira. Tenho boas notícias para vocês. Eu e minha casa estamos bem, Sinorá está bem, minha família está bem, nosso povo está bem. Estamos orando muito pelo Davi, nosso líder querido, que foi acometido da Covid-19, está internado na UTI do Hospital das Clínicas em Curitiba. Mas a mão do Senhor está com ele, tudo vai ficar bem. Temos orado muito por esta família querida. Os demais que foram contaminados, todos estão se recuperando em casa e já no final do processo, né? Nós exaltamos a Deus. Curitiba está num tempo difícil, mas esta semana imaginamos que tenha já estabilizado os números por aquilo que a Secretaria de Saúde tem falado. E logo, logo vai começar a baixar esses números e Paraná ficará bem, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como o Brasil. Estamos orando todos para ver esses dias maus passarem e passará para a glória de Deus. Temos a nossa live de oração todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã. Instagram, Sinorá Vergara, estamos juntos ali, um bom momento de oração. Temos um número de pessoas cada dia aumentando. Não é pelo número que nos alegra somente, mas é por ver a igreja se movendo em oração. Temos a live também do Cris, das 5 às 6 da manhã, de oração. Temos também o pastor Osni com um grande movimento de oração. Há muita gente orando. Esta tem sido uma dádiva de Deus para esse tempo de crise. Um povo em oração tem se levantado. E isto é maravilhoso aos olhos de Deus e aos nossos olhos também. Nós, neste final de semana, teremos 2 cultos presenciais, domingo às 9h30 da manhã e às 18 horas na sede. Nós teremos ceia nos 2 cultos, e para os irmãos que não puderem estar participando presencialmente, por conta da capacidade de apenas 30% do nosso prédio, você pode passar lá na nossa sede e pegar o kit ceia para você participar juntamente com a sua família num dos nossos cultos. O nosso aprisco no portão, essa igreja abençoada, é sexta-feira às 20h30. Tem sido um tempo muito gostoso, esta forma que Deus nos deu de reunir nossas ovelhas e estarmos ali conversando, compartilhando, vendo o que Deus está fazendo. Coisas maravilhosas têm acontecido para a glória de Deus. Cada semana Deus nos tem abençoado com amigos preciosos que vêm para trazer uma palavra de edificação para todos nós, pessoas que Deus escolheu para edificar a igreja nesses dias, compartilhar uma palavra de bênção, de realidade da sua cidade, do país e das nações onde esses pastores estão servindo. E hoje não é diferente. Esse amigo escolhido para hoje é um amigo do meu coração, muito precioso. Eu sempre quis ter um grande amigo, né? E esse é um grande amigo, literalmente, um coração muito grande, uma família grande também, um homem inspirador, de uma igreja muito grande, de uma influência muito grande. E eu tenho a alegria de convidar meu amigo, pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, a sede mundial é em São José dos Campos, mas ele tem muitos polos e núcleos espalhados. É um amigão, é um amigão. Pastor Carlito, seja muito bem-vindo, uma alegria te receber nessa live, homem de Deus. Graça e paz, querido amigo, amado irmão, pastor Odilon Vergara. Deus abençoe a sua vida, Sinorá, seus filhos biológicos, espirituais da família Shalom. Graça e paz a todos vocês. E como está em Efésios 3, 20 e 21, nós cremos que, de fato, que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, que Deus preparou para aqueles que o amam, e quem está em Jesus não fica focado com a realidade de hoje, mas tem fé e esperança que dias melhores virão.
Eu continuo tentando correr atrás, meus irmãos e amigos, do meu amigo Odilon. Não cheguei ainda a essa questão de sede mundial, não chegamos ainda até Seattle, não chegamos com toda a força que tem na Coreia, no Japão, não é? Ao redor do mundo, mas nós sabemos que a gente deve se alegrar com os que se alegram. O importante é que o pastor Odilon e a Shalom cresça, e com isso o reino cresce e a igreja da cidade e o Carlito e a Leila celebram. Glória a Deus, Carlito. É uma honra mesmo te receber. Eu tenho muita gratidão. Eu falo que o favor de Deus se manifesta na minha vida, da minha família, da Shalom. Uma das maneiras é através dos amigos que ele nos tem dado nestes anos. Toda vez que você esteve conosco, sempre foi uma grande bênção. Sempre fomos muito abençoados, uma palavra inspiradora, uma palavra transformadora. E não será diferente nesse dia. Eu tenho acompanhado você nas suas lives, acompanhado, né, alguns cultos, algumas atividades suas. Eu estava te acompanhando lá em Lisboa, Portugal. Você estava pregando na igreja do Mário Rui, estava lá seguindo você, e eu sou muito grato a Deus, né? Mário Rui é um grande amigo que Deus nos deu, e eu conheci o Mário Rui através de você. A bênção de termos amigos é que eles nos apresentam seus amigos também, e a gente vai estendendo essa rede e conhecendo homens e mulheres muito ungidos da parte de Deus. Leila, sua esposa, é uma mulher que eu admiro muito, como uma pastora cheia de graça. Vocês formam um casal tão simples, tão apaixonado por Jesus, com filhos tão maravilhosos, né? São 4 filhos, uma linda família. E uma grande liderança Deus tem dado aí em São José e nas igrejas espalhadas já pelo Brasil, que você tem, e logo também pelo mundo. Eu sei que Deus vai fazer isso. Mas, meu amigo, nosso desejo hoje é compartilhar um pouco desta realidade que nós estamos vivendo. Jamais eu imaginei, dia 31 de dezembro de 2019, quando passamos a virada do ano orando na igreja, colocando os nossos sonhos diante de Deus, os planos para 2020, jamais passou no meu coração ou desceu à minha mente o que Deus havia preparado para a gente enfrentar nesse ano e as experiências que nós teríamos. Um ano totalmente atípico, totalmente para todos nós. Não deu tempo da gente se preparar para nada. Quando percebemos em março, todos estávamos envolvidos nessa questão da Covid-19, que marcará as nossas vidas para sempre. Criará histórias extraordinárias que nós contaremos a filhos e netos e aos futuros irmãos que chegarão nas nossas igrejas nos próximos anos. Mas me diga, pastor Carlito, como é que está aí a igreja da cidade nesse tempo, e quais são as experiências que Deus tem marcado essa igreja, o ministério de vocês, nesses dias que estamos vivendo de Covid-19 no Brasil e no mundo? Como você disse, pastor Odilon e queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o tempo mais desafiador da história da humanidade. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, vai estar nos livros de histórias, em todas as fotos e registros, o que está acontecendo pelo mundo. Nunca o mundo parou como está parando agora, e aí, em função não do vírus, mas em função do isolamento social e em função desses, no caso do Brasil, 130 dias já de isolamento social, isso gera novos hábitos, e esses hábitos modam a cultura, em especial na forma do comércio, na forma dos encontros, dos eventos, dos relacionamentos, do transporte, da economia e, no nosso caso, de igreja. Então, nós vivemos uma situação em que nós não queríamos esse tempo, nós não esperávamos esse tempo, nós não oramos por esse tempo e nós não estamos gostando desse tempo. Mas, por outro lado, não podemos fugir desse tempo. Então, temos que encará-lo. E eu penso, pastor Odilon, que a melhor maneira é a gente se apegar
ao que é atemporal, que não muda independente da era Covid ou não. Existem princípios e valores que são imutáveis. Inclusive, não se fala mais da era pós-Covid. Por que não se fala da era pós-Covid? Porque o vírus, ele vai continuar aqui. Hoje nós estamos aqui em julho de 2020. Nós convivemos com o vírus da cachumba, da zika, da chikungunya, da dengue, da influenza, da H1N1. Esses vírus, eles não desaparecem uma vez que eles chegam ao ser humano e à sociedade. O que acontece é que a ciência, a tecnologia, descobre as vacinas, os medicamentos, e a gente passa a conviver com essa realidade. Então, antigamente, quando estava bem no comecinho, a gente falava novo normal pós-Covid. Isso já passou. Agora, nós estamos falando da era Covid, que vai estender por um bom tempo até toda a população ter acesso às vacinas que virão, a medicação correta e os novos hábitos mudarem esta realidade. Aí nós vamos conviver, o número de mortos vai diminuir, ficar rarefeito, a população vai seguir, e nós sabemos que, biblicamente, até outras pandemias virão, porque o coronavírus é um dos 1.700 coronavírus que existem, esses vírus que têm aquela espécie da coroazinha. O Covid-19 é só um novo coronavírus. Em particular, pastor Dilon, aí, o pessoal que assiste, e você pode ter outra opinião, em particular, eu acho que esse vírus, ele tem uma influência humana, uma manipulação humana de laboratório. Não sei onde, se na China, na Ásia, qualquer outro lugar, pela capacidade de contágio dele, que é muito maior do que qualquer outro, e porque é muito mal contada e estranha a situação, inclusive os Estados Unidos apontou isso, da China conseguir isolar o vírus só numa cidade. A população que a China tem e o vírus não espalhou. Pequim está do lado, Hong Kong estava do lado, cidades megapopulosas. E isso não espalhou por toda a China e espalha pelo mundo inteiro. Então, deve haver interesses econômicos, políticos, comerciais, que não sabemos por detrás de tudo isso, mas o fato é, criado em laboratório ou não, estamos convivendo com um vírus altamente contagioso, não é uma gripezinha, ele mata e não mata só idoso, não mata só obeso. Ontem morreu um jornalista famoso do Brasil com 45 anos, então nós temos que tomar todo cuidado e entrar numa de equilíbrio, sabendo que não podemos nem ignorar achando que é uma gripe que é genérica, não, porque é um vírus oportunista, cada pessoa é diferente, cada organismo é diferente. Como eu não sei como é que o meu organismo vai reagir, você não sabe, temos que cuidar para não sermos contaminados e contaminarmos o nosso. Por outro lado, a vida tem que seguir. O Brasil é o primeiro país do mundo que volta do isolamento social com os casos crescendo. Nós estamos no final de julho com 10 estados em crescimento do número de mortos e contágio. Porém, nós temos que seguir a vida. Então, é uma escolha difícil entre escolher entre o cuidado com a saúde, o fique em casa, e entre o trabalhar e seguir a vida, tentando fazer com que a vida prossiga, a economia, a educação e etc. Então, o momento, mais do que nunca, para mim, para você, para os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nessa live, é o equilíbrio. Eu penso que o equilíbrio salva vidas. Então, como diz Colossenses 4,17, cuide de cumprir o teu ministério. Então, é isso que eu estou fazendo, pastor Dilon, cuidando do meu ministério, tentando fugir das questões políticas, porque hoje o Brasil consegue se superar. Nós já tínhamos um problema de saúde, de economia, de educação, de segurança, agora temos um problema de política. Há interesses que a gente não sabe, é um ano eleitoral, tem questões do governo federal, questões dos governos estaduais e municipais. Então, é melhor pastor cuidar de ovelha e da sua igreja e deixar os políticos fazerem o trabalho dele. E eu
tenho recebido muito de Deus uma palavra que encaixa nesse contexto que estou te falando, que é Efésios 5, 15 e 17. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Para mim, essa palavra é chave. Cuidado. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, quer dizer, existem oportunidades, a igreja prossegue, temos o digital, temos a possibilidade de fazer algumas coisas no parcial do presencial, então vamos com cuidado, aproveitando as oportunidades, e como diz Paulo, procurando compreender qual é a vontade do Senhor nesse tempo de dias maus. Então Jesus está voltando, eu creio nisso, eu creio que haverá uma grande colheita, creio nisso também, creio que os dias estão maus, creio que temos oportunidades, e o caminho agora é, em especial até esse final de ano. Eu não vejo muita mudança nesse ano, não creio que a igreja volte aos 100% antes do ano que vem, ela volta para esses 30%, e temos que entender, algumas pessoas, pastor Odilon, falam assim, mas querem fechar a igreja. Gente, qual o shopping que está aberto? Qual o cinema que está aberto? Qual o jogo de futebol que está aberto? Qual a feira que está aberta? Não tem nada aberto. Então, a igreja, ela não pode ser uma bolha que ela vive. Não. Aí, ontem, eu estava dando uma aula e alguém me perguntou, porque um escritor famoso falou que a igreja não deve se submeter ao Estado, e um pregador famoso dos Estados Unidos, e deve se manter aberta. E ela não deve estar sujeita ao Estado. Falei, peraí, vamos separar as duas coisas. A igreja, ela é uma organização espiritual estabelecida por Cristo, é o reino de Deus. Essa parte, ela não está sujeita ao Estado, não. Concordo 100%. Porém, a igreja moderna, contemporânea, ela não tem só essa parte. Ela tem um CNPJ, ela tem um endereço, ela tem reuniões com aglomeração, ela tem impostos a pagar, ela tem responsabilidades civis e sociais. Se eu pensar assim, na hora que tiver um incêndio na igreja, eu não posso chamar o corpo de bombeiro, eu tenho que chamar só o reino dos céus. Se a igreja tiver um roubo, eu não posso chamar a polícia, porque ela não é desse mundo. Então, é só uma questão de bom senso e, de novo, equilíbrio salva vidas. No sentido bíblico e espiritual, a igreja não está sujeita ao Estado. Mas, nesse contexto, a igreja não precisa de prédio, não precisa de CNPJ e não precisa se reunir. Basta ter 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Mas, no momento em que a igreja se institucionaliza e ela tem um prédio, ela tem que tirar uma BITS, ela tem que ter uma licença para funcionar, essa parte da organização, ela tem que se submeter ao Estado, sim. Senão, ela entra numa bolha. Por que as empresas têm que se submeter, as ONGs têm que se submeter, as organizações culturais e sociais, e a igreja não? Então, é a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu gosto de ouvir você, meu amigo. Deus te deu uma graça de comunicação, de raciocínio e de equilíbrio. Eu sou muito apaixonado por esta palavra equilíbrio. Eu acho que ela nos protege muito, ela protege o nosso rebanho e ela facilita a nossa continuidade. Quando perdemos o equilíbrio para um lado ou outro, a nossa caminhada dificulta bastante. Carlito, deixa eu te perguntar uma coisa, porque tem muitas perguntas que eu gostaria de fazer para você, queremos aprender muito. E nós tivemos num evento, você estava comigo lá em Foz do Iguaçu, numa conferência que nós fizemos alguns anos atrás, e naquela época, né, o seu tema era comunicação digital. Não sei se você vai lembrar. Eu lembro dessa. E olha, e foi impressionante porque você estava falando, né, alguns anos atrás, e a gente ouviu e sempre admiramos o que você fala, né, pelo crédito que você tem como homem de Deus e sabedoria que Deus tem te dado e bons resultados também. Mas aquela realidade era tão distante da maioria de todos nós. E hoje, vivendo o que nós estamos vivendo, parece que você está falando para pastores e líderes para esse tempo de agora. Foi, na verdade, uma palavra profética das mais extraordinárias. Inclusive, Odilon, se você tiver o link daquela palestra, eu gostaria de assistir de novo, porque, como você falou, ela realmente foi um tema
que eu me desafiei até a estudar, a orar, a pedir a Deus, porque foi uma palavra realmente que Deus falou para falar, mas eu não estava tão acostumado a falar sobre ela. Eu vou pedir para a minha equipe para a gente verificar isso, e se eu puder te atender, eu mando para você. E eu sei, o pastor Eibe é outro líder que nós admiramos, meu discipulador querido, e quando ele saiu de Santarém, foi para Fortaleza, e quando chegou em São Paulo, há 2 anos atrás, ele montou uma igreja, o começo de uma igreja muito diferente daquilo que nós estávamos acostumados com o pastor Eibe como líder, muita inovação, mas muita inovação mesmo, né? Uma igreja muito tecnológica, uma igreja com uma comunicação muito atualizada e futurista. E a minha pergunta, né, nós que todos fomos jogados quase no mesmo dia no Brasil, dentro do digital, da comunicação digital, da internet, transmitindo alguns com um celularzinho pequeno, com pouca capacidade de armazenamento, outros com câmeras mais potentes, um com luzes, né, de última geração, outro só com uma luzinha ambiente, mas cada um procurando atender o seu povo. Achei isso muito lindo, né? Coração de pastor, se adapta, à igreja também, muita gente ali entrando na internet para assistir um culto online pela primeira vez, e os netinhos ajudando os avós, uma coisa linda, né? Uma capacidade de mudança espetacular que a igreja mostrou ter. E eu sei que Deus tem te usado muito, usado a igreja da cidade, né, com conteúdo na internet, com conteúdo de qualidade, conteúdo que realmente faz a diferença. E a minha pergunta é a seguinte: você, claro, eu sei que você acredita nisso, eu acredito também, como a igreja vai se posicionar no mundo virtual a partir desse ano de 2020, com a experiência, né, da pandemia que nós estamos passando? Muito bem, pastor Dilon. A primeira coisa que eu tenho sempre pensado e lembrado e falado, que o mundo está digital, mas não podemos esquecer que antes do digital vem as digitais. Então, pessoas continuam sendo nossa prioridade. Eu vou transmitir um culto online, é digital, mas eu tenho que cuidar do coração e da vida das pessoas que estão fazendo aquela transmissão e dos que estão recebendo. O digital tem que ser meio, não fim em si mesmo. Porque por detrás de tudo que é digital, tem digitais, pessoas, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós vamos fazer uma transmissão. Antes tem que orar, o pessoal tem que vir em espírito de reverência, santidade, durante o tempo, hora para começar, hora para encerrar, tudo tem que ser discernido espiritualmente. É assim que temos feito isso, não pode mudar só porque é digital e porque nem tudo está aparecendo nas câmeras e nas telas. Uma outra coisa muito importante é sabermos que existe agora um início de saturação pelo online. Então, isso pode levar algumas pessoas a cansarem de fazer as coisas online. Eu tenho uma matéria que eu estava me referindo ontem. Olha só que coisa interessante, Odilon. Desafio da saturação online. É uma matéria do G1, 28/7/2020. Lives chegam a ter queda e a busca por lives não chega a 25% do que era em abril. Então, em geral, os cultos todos de transmissões está tendo uma queda, no Brasil e no mundo. Está tendo uma queda. As lives. Então, o que pode gerar isso? Primeiro, temos que entender isso que é natural. Nós estamos no Brasil há 130 dias. Então, tem uma hora que fica over, cansa. E temos que entender isso como natural. Não podemos fazer uma rejeição do digital. Por quê?
porque não temos outra opção. Veja bem, no Brasil hoje, muitas igrejas não podem ter nem culto presencial. Não é só 30%. Não tem hoje nenhuma dos 26 estados da nossa federação, não tem nenhum estado que pode ter culto 100%. Nenhum lugar, nenhuma cidade, nenhum estado. O que pode é 30%. Tem algumas que nem podem abrir. E eu estava conversando com o pastor Marcelo Cruz, de Tubarão, Santa Catarina. A prefeitura de lá impediu de fazer live até com banda, só pode ter pregação. Então, como que eu vou desprezar o único meio para muitos, que é o digital, por causa do cansaço do over? Então, é mais do que nunca um tempo que talvez tenha que diminuir a quantidade, mas tem que continuar fazendo, como você falou, equilibrando essas duas coisas. O conteúdo e a qualidade. Então, o conteúdo da transmissão tem que ser bom e a qualidade de som, luz, cenário tem que ser boa, para que os que estão assistindo possam ser estimulados a não abandonar e os que estão se cansando possam voltar. Por quê? Porque se nós jogarmos a toalha agora, Odilon, nós jogamos a única oportunidade que temos. As pessoas, mesmo as igrejas que podem vir 30%, como a nossa, as pessoas estão com medo, com receio, e nós temos que entender isso. Odilon, você conhece o nosso auditório aqui, 6 mil pessoas sentadas, então nós podemos receber 800 pessoas. Odilon, nós não tivemos nenhum culto com 800 pessoas, nenhum. Mesmo usando álcool gel, 2 metros das cadeiras, entrada e saída por fila, temos 8 portões abertos, pé direito alto, mesmo assim não veio. Por quê? Quem tem criança não vem, quem tem idoso em casa não vem, quem tem alguma comorbidade não vem. E nós, como pastor, temos que entender isso. Então, não adianta eu ficar esbaforido aqui, marcando 10 cultos por dia, cansando toda a equipe. Não, então nós temos que fazer um equilíbrio. Vamos manter o digital, fazer o melhor que pudermos, e vamos começar a dar oportunidades aos poucos das pessoas virem, sem tanto afoitamento. Então, fizemos isso. Depois vamos ir para um segundo culto presencial e assim por diante. Então, entender que o online está saturando, as pessoas estão cansadas, mas não largar de mão, porque é o que nós temos. É os 5 pães e 2 peixes que nós temos. Então, de novo, o que você falou e que eu falei, o equilíbrio e o bom senso salva vidas. Então, nós precisamos hoje trabalhar com o que temos. Eu vi um pastor dizendo que a primeira coisa que ele ia abrir era células. Eu penso diferente, Odilon. Para mim, as células são a última coisa a voltar. Por quê? Por menor que seja um auditório de uma igreja, vamos dizer que uma igreja tem um auditório para 300 pessoas. Com as restrições e tal, ele pode colocar 100. Tá? Ainda dá um espaço. Não é invasivo, porque é público, vem quem quer, como quer, a hora que quer. Quando eu marco uma reunião de célula numa casa, é uma sala para reunir 12 a 15 pessoas, não tem como fazer distanciamento social numa sala. Eu estou pedindo como igreja para a pessoa abrir a casa dela para estranhos. Aquela casa tem criança, aquela casa tem idoso, a pessoa vai ter que desinfectar a casa inteira, na entrada e na saída. Então, eu penso que esse ano de 2020, só os cultos alternativos com 25% a 30% de ocupação. Para o ano que vem, em descobrindo a vacina, começar a fazer a transição para os eventos presenciais e célula quase que lá para o meio do ano. Agora, o que as células podem fazer antes disso? Continua no digital e elas podem marcar uma confraternização ao ar livre para o pessoal se encontrar, pode ir num parque, pode fazer uma caminhada juntos, pode se encontrar na igreja.
Então, elas fazem o estudo meio de semana e, quando as coisas estiverem melhores, elas podem vir ter um encontro num lugar amplo, aberto, para ter um contato pessoal com os devidos distanciamento. Mas penso eu que nas casas, sem perspectiva de volta para as células, e também para aulas. Pensa bem, na minha igreja, na sua igreja, na Shalom e na São José, você tem uma sala de aula para 30 pessoas. Aí você vai mobilizar professor, alunos, para trazer 10 pessoas, 10 alunos, numa sala que cabem 30. A porta vai ser estreita, vai ter um contato muito próximo, vai ter que fazer de janelas abertas, vai vir o verão, tá calor. É muito melhor fazer isso por vídeo. Então, aulas, treinamentos, cursos, também não vejo nenhuma perspectiva de voltar para o presencial, porque é uma questão de boa economia. Eu estava lendo que 70% das empresas vão manter práticas desse período da pandemia, porque é mais rápido, é mais barato. Odilon, por que você e eu estamos mais cansados na pandemia? Parece que não é, a gente não está viajando, não estamos pegando avião, não estamos viajando de carro para lá e para cá. É que, antes da pandemia, você marcava uma reunião à tarde, você só marcava aquela reunião, porque tinha o deslocamento, tinha esperar, começar, por ser presencial demorava mais, aí depois terminava, voltava. Nisso tudo você relaxava, porque o fato de sair de casa, pegar um carro, quebra a rotina. Você esparece. Agora, o que acontece? Você sai de uma reunião por Zoom, marca uma live, marca uma outra reunião por Zoom, tem uma conversa por WhatsApp, tem um atendimento de aconselhamento pastoral. O que antes você, por dia, atendia 3, 4 pessoas, hoje você atende 10. E o trabalho pastoral, mental e emocional, ele suga muito. Então, todos os pastores que eu estou conversando, você pode me dizer se eu estou dizendo faz sentido ou não, eles estão muito cansados, porque o trabalho pastoral é trabalho emocional, espiritual e de mente. E agora a gente acorda cedo e vai dormir tarde, trabalhando, atendendo pessoas de manhã, de tarde, de noite, sem essas quebras que dava para nós um período de refrigério, de ir e vir, e isso ia fazendo com que a gente equilibrava mais o dia. Então, nós estamos sugados pela realidade da tecnologia. E como somos pastores, a gente não quer deixar de atender. Então, as solicitações de equipe, de staff, de membresia, de família, de outras igrejas, de treinamento, de aulas, de gravações, está muito intenso. Então, tudo isso leva com que os pastores estão numa sobrecarga muito grande. Então, eu penso, Odilon, que é isso. O nosso desafio é trabalhar o digital e investir mais nisso para que haja o conteúdo e a performance, trabalhar as células ainda digital e trabalhar a questão dos cursos ainda digital para que a gente possa maximizar tempo e recurso. Que coisa extraordinária este apontamento que você fez para a gente, né, da igreja digital, desta agenda, que é exatamente como você falou. Líderes empresariais estão cansados também, é muito interessante, é um ano de pouca produtividade, mas um estresse, uma canseira enorme, muito grande mesmo, mas ao mesmo tempo, só o fato de estarmos vivos já está bom demais, é um grande lucro, né? Acredito que passando, eu falo, Deus, chegar 31 de dezembro, poder estar lá com minha família, com a igreja que o Senhor me deu para celebrar, já está bom demais, o resto a gente reconstrói. Meu amigo querido pastor Carlito, eu tenho gratidão demais por você, pela amizade que Deus nos deu. Eu tenho gratidão por poder te acompanhar, aprender com você. Cada palavra que você fala no contexto espiritual e natural de vida de igreja me permite
pensar em muitas coisas aqui. Eu imagino que o nosso ministério, nossa vida, a gente estava numa estrada, as estradas americanas são muito boas, né, de dirigir, eu gosto muito, e aquelas autoestradas assim, o trânsito fluindo, aquele carrão, tudo lindo, aquela paisagem linda, aquela felicidade brasileira nos Estados Unidos, né, e de repente começa a ver carros diminuindo a velocidade, e aí vai parando, liga o pisca-alerta, põe um acidente, aí tem um congestionamento, e eles estão lá tentando, né, liberar a pista, e demora muito, e as pessoas ficam impacientes porque não estão acostumadas a obstáculos, tudo ia tão bem, e tem que parar algumas horas, depois começa aquele trânsito, anda e para, vai devagarinho, até que a viagem continua. Eu imagino que a gente está vivendo exatamente isso como igreja, como sociedade, como família, e a paciência junto com o equilíbrio fará muito bem a todos nós para superarmos, né, esse tempo, eu acredito. Meu amigo, o tempo está passando tão rápido, eu ficaria aqui muitas horas falando com você. Espero que logo a gente possa encontrar, estarmos juntos, trocar muitas experiências, rir um pouco. E eu convido para você deixar uma palavra, né, final aí para o nosso povo que te ama muito, muito. Obrigado, pastor Dilon. Meus irmãos, minhas irmãs e queridos da Shalom, Deus tem me dado uma palavra no sentido de que uma vez... você pregou aqui na igreja da cidade, numa semana da virada, e você falou que a solução estava na palma da sua mão. Lembra disso? Eu nunca mais esqueci. 5 na palma da mão. E nesses dias de pandemia, como diz Jeremias, temos que trazer à mente o que nos dá esperança. Então, há incerteza com relação à saúde, à economia e à política. Mas não há incerteza com relação àquilo que não se desvanece. Então, temos que fortalecer aquilo que para nós é o mais importante. Então, a certeza de que temos um Deus que é Pai, que cuida dos seus filhos, que temos um Jesus que é rei, é guerreiro e luta pelo seu corpo, que é a igreja, isso eu e você. Temos um Espírito Santo, que é o Deus que vive em nós. Se o nome dele é Consolador, Dilon, é para nos consolar em momentos como esse, né? Temos a Bíblia Sagrada, que passará tudo, mas não passará a palavra do Senhor, né? Como disse Jesus lá em Lucas, capítulo 21, 33, passará os céus e a terra, mas minha palavra não passará. E temos a igreja, que como você falou, digital ou não, nós vamos chegar no final do ano, ela vai estar conosco. Então, meu irmão, nesse tempo de adversidade, lembra-se que está na palma da sua mão. Você tem o Deus Pai, Jesus, o Rei, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo e você tem a igreja. Então, não se desespere, porque a igreja prevalecerá e a palavra de Deus, ela vai permanecer. E eu creio, Dilon, que aí eu quero concluir aqui, que esse tempo é um tempo que a gente precisa de muito discernimento espiritual, para discernir, como um dia Abraão ouviu a voz de Deus e discerniu e saiu de Harã e veio para Samaria e começou toda a nossa fé judaica cristã, né? Então, trazer à mente aquilo que, de fato, o Senhor espera de nós, para que a gente não se perca diante de tanta coisa que está acontecendo. Aí o que me vem à mente é a palavra em 2 Coríntios, capítulo 2, 12 e 13, diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, pela porta que o Senhor havia me aberto, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Então despedi-me deles e fui para Macedônia. Dilon, queridos amigos da Shalom, irmãos que nos acompanham, Paulo foi para Troade pregar o evangelho, que é algo mais nobre. Ele já tinha planejado a viagem. Os irmãos oraram, a igreja orou e Deus abriu a porta, ele chegou lá. Mas ele não teve paz no espírito.
Meu irmão, nesse tempo, não faça nada que não tenha paz no espírito. Não compre, não vende, não vai a lugar nenhum, não aceite nada, mesmo que seja o óbvio. Ele não precisa nem orar. Ele já foi para lá pregar o evangelho, a porta se abriu, era o óbvio a fazer, já estava na cidade, mas não tinha paz no espírito. Então, que esse discernimento que veio sobre Paulo entrou, seja sobre mim, sobre você. E qual foi a senha? Pastor Odilon, sempre tem uma senha. Sempre tem uma situação que, se a gente estiver antenado com o céu, Deus vai nos dar uma direção, um apontamento. Pelo que o texto diz, ele deve ter combinado com Tito para se encontrar com ele em Troade. Mas alguma coisa aconteceu que ele não estava lá. Como não tem telefone para perguntar para ele, não tem WhatsApp, ele falou, bom, Tito não está aqui, eu combinei com ele, a gente já está aqui junto, tem alguma coisa errada, eu não vou ficar aqui. Porque o lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. Não é porque está bom. Nem tudo que é bom para você. E aí ele pegou e foi de volta para Macedônia. Então, talvez Deus, como não quis Paulo em Troade, mas precisava ir para Macedônia, você tem que perguntar se você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, pela motivação certa. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar uma paz tremenda. E com essa paz, você faz tudo. E você não tem medo de nada. Porque aí você experimenta o Salmo 112, 6 e 7. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. O seu coração está firme e confiante no Senhor. Então, tem muito má notícia no mundo. Cuidado com essas más notícias para não poluir sua mente, seu coração e seu espírito. Seja equilibrado ao ouvir notícias do mundo e a ler internet. Tem muita gente que sai do site do G1 para o UOL, para a CNN, para isso, para aquilo outro, e fica ali doente. Lembre-se do Salmo 112, verso 6 e 7. Não temerá más notícias. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que notícia boa essa live de quarta-feira, com a presença do meu querido amigo pastor Carlito Paz, homem inspirador, abençoador. Obrigado, amigão, de todo o meu coração, em nome da família Shalom, de todos aqueles que estão conectados conosco nessa noite. Que o Senhor cubra de bênção a sua casa, a sua vida, a sua família e a igreja da cidade. Shalom, separados como nunca, juntos como sempre.